Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso oitavo episódio da segunda temporada do nosso podcast Osteopatia Científica com Érica Batista e com Leonardo Diniz. Tudo bem com vocês? Boa Tudo noite, ótimo. galera. Um prazerzão encerrar essa segunda temporada com esta autoridade no assunto e estamos honradíssimos em tê-la aqui. Boa noite, Érica. Boa noite, meninos. Obrigada pelo convite, Leonardo, Nascimento e Diniz. Faz tempo, né, que a gente agendou. E aí, hoje, nem saí de casa, conversei com os meninos aqui, mas você pode fazer? Então, esse rosto inchado não é botox, preenchimento, é dengue mesmo. Eu queria, né? Mas é isso. Então, teve uma fatalidade que você está nesse momento, talvez no segundo ou terceiro dia de uma crise de dengue, né? É bem estranho. Eu nunca tive dengue, né? Eu sou de Manaus, falei para os meninos, eu sou de Manaus. Metade da minha vida eu passei lá e nunca peguei dengue. Teve uma época que toda a minha família estava com dengue, meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, e eu não tive dengue. Aí peguei agora. É que o mosquito lá te conhecia. Acho que ele não gostava do meu sangue. Aí, quando você foi para outros territórios, ele falou assim: Ah, essa aqui é nova, não conheço. Pronto, Distraiu, né? atraiu, Essa- atraiu. É, mas vai melhorar. Essa dor no corpo é muito ruim. E a gente te agradece demais por se disponibilizar a fazer essa gravação com a gente aqui, do nosso oitavo episódio da segunda temporada. Meu, essa temporada foi muito legal. Eu aconselho todos a assistirem todos os episódios, inclusive aproveitem muito esse episódio que a gente vai falar de muita coisa, inclusive a gente vai falar, a gente até brincou hoje na publicação do Instagram que a gente falou assim, não, hoje vai ser um episódio movimentado, porque nós temos aqui uma profissional do movimento de verdade, que faz movimento todo dia. Então, hoje foi impossível trabalhar, certo? Hoje, como eu sou do movimento, eu não sei, amanhã tá programado, eu não desmarquei ninguém. Nada de seguro, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, A ó, a gente, palavra é dívida, né? exato, exato. Mas obrigado mesmo. Agora é o seguinte, a gente sempre começa o nosso episódio com o nosso noticiário científico. E só lembrando, eu sempre faço questão de falar isso, porque assim, não são notícias achadas, são notícias de verdade de um site que chama Science News, que é um site que faz publicações popularizando a linguagem científica. Então, é uma publicação científica de qualidade, publicada no grupo Nature, que está sendo comentada aqui, e não podemos falar de outra coisa, a não ser aquelas informações, né, que os pesquisadores encontram, como tem uma misinformation, que seria uma desinformação, né, na parte de ciência e na parte de política. Vamos nos ater à parte de ciência e assim. Como que a gente pode resolver esse problema? Porque a gente briga com isso todo dia, né? Uhum, sem dúvida. Assim, Léo, eu sempre digo nos cursos, né, nas formações, que a gente precisa primeiro ler mais, né? Brasileiro, infelizmente, pouco lê. Até porque custo financeiro de livros para a gente é muito baixo. Quando eu vou para a Europa, as meninas sempre pedem para levar livros que aqui custam, sei lá, R$ 200 e lá é R$ 1.000, né? Proporcional. Então a gente tem essa facilidade da leitura e a gente pouco lê, né? Então, eu vejo até pela minha equipe, assim, as melhores fisioterapeutas, as que, inclusive, não só profissionalmente, mas financeiramente, são as que leem, né? Não adianta acreditar, no que é falado, até porque tem muita informação desatualizada na área da saúde, na área do movimento, tem muita gente que, infelizmente, não lê, não baseia a sua prática no que as evidências preconizam, né? Entendendo também que tem a questão de preferência, então eu vou estudar aquilo que me atrai, né? A questão do foco. Então, tem coisas a serem descobertas, né? Não é que a gente está também, isso aqui não serve, isso aqui não presta. Então, é o caminho do meio, né? Porque não adianta também não é porque não tem comprovação que não funciona, precisa estudar mais, né? E o que não funciona também precisa ser publicado, né? Não adianta só eu colocar lá o que dá certo e o que não dá certo. Tá? E aí tem muitas coisas, falando em dor e movimento, enfim. Esse final de semana eu estive no Recife,
Eu perguntei para a turma, celular é capaz de causar dor na cervical? E aí, muita gente não acredita que pode causar, né? Você vê até hoje vídeos com aquele artigo lá, comprovando que celular pode ser é, a causa de dor na cervical. Então, mas eu, por exemplo, eu já tive uma discussão com um aluno numa sala de aula disso, que eu falei assim, gente, celular não causa dor cervical, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque já foi feito estudo de correlação, assim, 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 que correlacionou o tempo de exposição ao celular naquela posição de flexão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e viu que a incidência não é maior de pessoas que se expõem mais a essa atividade. Aí o aluno fez assim, ah, mas e a alteração muscular e articular de ficar naquela posição? Eu falei, mas as estruturas não são adaptadas para isso. Para que serve sua coluna cervical? É para ficar parado igual bambu? Ou é para se movimentar e ter função? Então, assim, o que eu acho, e aí nesses estudos de correlação, o que que eles encontram? Eles encontram muito mais correlação com o sedentarismo, com o tabagismo, com o estresse, com outros hábitos. E aí, o Uhum. que que eu falo? Quer ver? Ó, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Hoje, eu estava conversando com a minha mãe falou assim: mãe, a gente tem que escutar, respirar, organizar e falar, mãe, vou te explicar uma coisa, presta atenção. Ela falou assim: olha, eu não vou falar nome porque às vezes minha família assiste as coisas, né? Então eu não vou falar nome, mas minha mãe já vão saber. Quem é da família vai saber o que é. Ela falou assim: ah, e uma prima minha tem esclerose múltipla e ela melhorou muito tomando vitamina D. Aí eu falei, mãe, eu acho que não tem nada a ver. Ela falou assim: não, o médico dela é pesquisador. Ele falou que sim. Porque agora tá na moda ter a linguagem do pesquisador. Todo mundo é pesquisador. É uma outra coisa que vai cair em desuso. Entendeu? Em breve. Vai falar, se é pesquisador, o cara vai olhar e falar assim: ah, cala a boca, você já é pilantra pra caralho. Entendeu? Aí eu peguei e fui no PubMed, basiquinho, e coloquei lá: vitamina D como suplemento and Multiple Sclerosis, Systematic Review and Meta-Analysis. O básico que qualquer pessoa de iniciação científica da área da saúde do primeiro ano deveria saber, certo? Que é o que a gente faz quando a gente quer responder uma pergunta. Tal coisa serve para tal coisa, tem revisão sistemática? Não tem, vamos para o ensaio clínico. Não tem, vamos para não sei o quê. É o caminho que qualquer profissional da saúde que queira responder uma pergunta clínica faz. Beleza? Encontrei a revisão sistemática que tinha. Tá até aberta aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Ah, não dá para ver. É, não dá pra Aqui, ó. ver. 9 estudos com 867 participantes que diz o seguinte, que os resultados dessa meta-análise não tem, que fala que a vitamina D não tem impacto significativo nos desfechos clínicos da esclerose múltipla. Eu, a partir do momento que eu falei essa frase, eu fiquei mais ou menos 40 minutos explicando para minha mãe por que que não pode ser a vitamina D. Porque o que que aconteceu? Ela foi aplicada na paciente num contexto favorável de melhora de alguma coisa, onde ela retomou outros hábitos de vida, de saúde, começou a fazer atividade física, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Coincidiu com a vitamina D numa curva de melhora. Pronto. Quem tira da cabeça? Porque o médico pesquisador falou que sim. Então, isso é todo dia pra gente. É todo dia. Então, assim, a gente precisa ter excelente ferramenta de comunicação. Porque assim, quantos pacientes vêm com crença que, ah, sabe o que aconteceu? Essa minha dor lombar é por causa do colchão. Certeza. Ah, certeza. Aquela pergunta você fala assim, tá, quanto tempo você tem o colchão? Eu tenho o colchão faz uns 5 anos. Falei, ah, então beleza. O colchão tem 5 anos, mas de ontem para hoje, o colchão falou assim: quando ele deitar, hoje, eu vou dar um abraço diferente nele. Foi isso? Não tem sentido. Não tem Suas sentido. crenças. Só que na cabeça do paciente aquilo coincide. E aí Quando ele não é o exercício, né, Léo? O exercício também. Ah, foi aquele exercício. Ela até te fala qual foi o exercício que piorou a dor dela. naquela posição do eu, naquele exercício específico do eu. Só que você pega assim, você vai ver o fator contextual, a pessoa está fazendo um agachamento, sem mobilidade de quadril, sem mobilidade de tornozelo, sem mobilidade da lombar, com a sacilíaca travada e fala assim: ah, certeza que foi o agachamento. Não foi o agachamento, foi você, amor. Você É. que não devia nem estar ali. E aí tem aquela história, prescrição de movimento errada também, né? Porque temos profissionais de movimento e temos profissionais de movimento. Do mesmo jeito que a gente fala muito aqui, nós temos osteopatas e temos osteopatas. A gente tem osteopata que nós temos vergonha, né, Léo?
Ó, Temos osteopatas que temos vergonha. E tenho certeza que a Érica também tem um monte as de vergonhas só dos teórico. osteopatas estava bom, né? Ultimamente a gente tá tendo vergonha de todo mundo, tá foda. Não, mas assim, é olhando para o nosso umbigo, a gente também fala da gente. Que a nossa área também é foda, mas assim, tem coisa que você fala, não é possível que ainda existe essa crença. Eu Uhum. acho que a gente hoje vive essa questão da informação em excesso. E a gente tem informação de qualidade muito baixa. O que acontece é que você Quantidade pega. alta, né? Oi? É qualidade baixa e quantidade alta. Essa combinação. Muita informação de baixa qualidade. Aí você junta isso, que traz tudo mastigado e pronto para as pessoas, não só os leigos, para os profissionais também. Aí, com o que a Erika falou, a gente não tem o hábito de ler, a gente não tem o hábito de estudar, a gente não sabe fazer uma inferência, a gente não sabe refletir sobre um assunto, porque eu, pelo menos, não tive nenhuma aula na faculdade que me ensinasse a fazer um raciocínio adequado para uma situação X, Y, Z, ou ler uma coisa e fazer uma inferência. E, para completar, junta os pesquisadores, os especialistas, é o melhor. Eu nunca conheci um paciente que não tivesse ido no melhor do Brasil. É sempre, Exato. não, mas eu fui o melhor médico do Brasil. Eu fui o Eu não melhor sei você, dentista da mas cidade. é, é isso O meu mesmo. dentista é tão bom que ele foi nos Estados Unidos dar um curso. É, Ele vive viajando, então tá não sei onde vendo uma palestra. Ele é muito bom, é pesquisador. pior que é isso mesmo. Cara, eu vou contar um negócio para você. Hoje, aconteceu hoje. Vou até É contar para o um amigo. complexo Tupiniquim, né, Léo? É o complexo Tupiniquim. Eu digo que só É, o fato de eu ir em Portugal ministrar curso, quando eu volto já tem mais demanda. Eu falo, gente, mas eu não mudei absolutamente nada. Eu sou a mesma Érica que saiu do Brasil e foi para você é Portugal, automaticamente mais né? inteligente porque você está dando curso em outro país. Você É é o com- automaticamente mais inteligente. e o Mas assim, brasileiro é muito bom, né? O brasileiro é muito bom no que ele faz, né? A gente mas está aí eu te pergunto, muito para quantas além. pessoas você vira e fala assim, ah, mas eu sou uma professora que dá aula em Portugal. Você usa esse recurso para dizer que você é uma boa profissional? De jeito nenhum. O Olha, problema é posso esse. falar uma coisa, Léo? A Érica fala um negócio que eu acho sensacional. Vou falar sua frase, tá? Que eu adoro. Presta atenção no negócio. Currículo é uma coisa, seguidor é outra. É, Não é, é mais ou é. menos assim que você fala? Como que é a frase? Eu digo que seguidor não é currículo. Isso aí, tá vendo? Eu falei de outro jeito. Mas é exatamente isso. A galera olha É, e fala quantidade de assim: ah seguidor. lá, tem 400 mil seguidores. Não pode ser ruim. Pode. Pode Sim, ser e é, muito. e Pode ser é, e é, muito. né? Muitas vezes é ruim. E é, é. Então, Mas a eu acho gente. que, Léo, eu tô lendo um livro que chama As 48 Leis do Poder. Foi meu marido que me deu de presente e eu comecei a ler em 2021. Eu achei bem pesado. E aí ele falou assim: então me devolve, aí eu leio, não sei o que lá. Fui pro Recife e li esse livro no caminho. E ele diz, e não foi só nele que eu li, que as pessoas elas querem ser enganadas. Não é que elas gostam de ser enganadas, elas querem. É uma afirmação. As pessoas querem ser enganadas, né? Você vê profissional dando curso, sei lá, de coluna, né? Que é o know-how que eu tenho. Cara, a pessoa não sabe de nada. Sabe de nada, ela não sabe o básico, ela não sabe anatomia, ela não sabe o básico de uma coluna, né? Não dá nem para começar uma discussão que ela não tem o conhecimento básico, né? E tudo se forma na base, é lá na faculdade, é na criticidade do ensino, do saber. Não é só sentar e ficar passando slide e o aluno lá na passividade achando que tá tudo certo, né? Mas aí a gente entra no outro problema, é o seguinte, eu dava aula, quando eu dava aula na graduação, a gente tinha, o Léo vive isso com certeza. A gente entra no problema que é o seguinte, eu dei aula de cinesiologia. E aí eu vi, gente, olha só, você tem esses 4 livros aqui que você pode estudar. Estude no que você quiser. São os 4 livros que vão te dar a base para o que eu vou ensinar aqui. Aí o aluno fala assim, ah, professor, mas esses livros são muito difíceis de ler. É o que você falou, assim, a pessoa não sabe nada porque ela não quer estudar lá na base. Ela sai da base, ela vai procurar um coach para ensinar algo que ele mesmo não sabe,
Mas o cara fala bem, o cara enrola, o cara faz um parangolé, tem 1 milhão de seguidores e a pessoa é enganada. Mas ela quer ser enganada porque para ela é muito mais fácil, porque ela Mas se olha, exime da culpa que ela tem. eu Uhum. vou falar o que eu terminei a conversa com a minha mãe falando. Falei, mãe, sabe qual é o problema? A sensação que você tem quando você me pergunta as coisas é que eu sou do contra, que eu falo mal de tudo, que eu reclamo de tudo. Só que o problema é exatamente ao contrário. Eu estou tentando fazer uma informação de qualidade chegar e falar assim, que aí ela pegou depois, ela falou uma para mim na sequência. Ai, ai, tomar café com a mãe é isso. Aí assim, ela falou na sequência, a outra foi assim, é, porque eu fui até o médico e ele pediu um monte de coisa no meu exame de sangue. Então o médico é melhor, porque ele pegou a tabela periódica dos elementos e falou assim: eu vou testar se você tem todos eles aí dentro. O que você não tiver, a gente vai suplementar. O meu Entendeu? problema é esse. É o exame de sangue da tabela periódica. Então ele pega lá estrôncio, molibdênio, tungstênio. Tirando os radioativos, você tem que ter todos aí dentro. Se você tiver faltando meio, você vai precisar do suplemento. Eu falei, mãe, eu vou te explicar um negócio. Agora é sério. Que aí depois eu falei aquela outra frase que eu falei. Falei, ó, é o seguinte. Se você começar a tomar algum suplemento por causa desse exame de sangue, antes de você comprar, você vai me avisar. Porque eu quero saber se você vai jogar dinheiro fora ou não. Porque aí Uhum. vai ser assim: faz o exame de sangue, pega o negócio, aterrorizo e vendo a solução. É esse Sim. mecanismo. E a solução é rápida e externa, né? Claro, A solução sempre. nunca é a dopamina tardia, sempre Mas é imediata. não é assim, não Testosterona, é por assim. exemplo, né? Vamos tomar sol, vamos fazer Sim, exercício, vamos não sei o quê, atividade vamos física alimentar, bem, vamos bem, ter uma alimentação um pouquinho melhor, tomar um pouquinho mais de água, fazer exercício de mobilidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. né? Sempre Toma isso externo. aqui, que você não vai precisar fazer nada da outra parte. Uhum. A gente vai junto. Esse é o maior problema. As pessoas querem algo imediato, simples, entendeu? Daqui a pouco vai ter assim, pílula de atividade física. Pô, nós três aqui somos praticantes de atividade física, certo? Sim, e a gente faz isso por estilo de vida e por gosto. Agora, assim, quantos pacientes a gente atende que são sedentários? Eu tenho A dois maioria. públicos no meu consultório. Na clínica, basicamente, são dois públicos. São os sedentários e são os atletas. Eu hoje estou num 60-40, 55-45, alguma coisa assim. Que é o atleta que se machuca, e aí o atleta que se machuca vem e pergunta assim: eu estou com dor lombar, você faz dinamometria de membros inferiores? Falei, olha, tipo, deixa eu só entender. Quem falou que você precisa de uma dinamometria de membros inferiores por causa de uma dor lombar? Qual é a relação que tem de uma coisa ou outra? Eu nunca vi nenhum guideline de dor lombar falando que você tem que medir força de membros inferiores para como fator preditivo para alguma coisa na lombar. Aí ele falou: não, o meu treinador falou que o meu desequilíbrio é por causa disso. Porque tudo é força, né, Léo? As coisas são ou força ou alongamento. Basicamente é isso, né? Então, Exercício aí físico é você vai sempre isso. responder pro Para cara. ganhar força ou alongamento. Aí você vai responder pro cara no WhatsApp que não precisa, ele vai procurar outro que faça. É, O errado é você. é, Né? Mas cada um com a sua tribo, né, Léo? Exato. Cada um com a sua Assim, tribo, né? a comunicação é assim, eu falo muito assim. O pilantra e o charlatão sabem se comunicar muito bem. Sem dúvidas. Então eu falo, eu concluo essa frase falando o seguinte: então, quem trabalha direito tem que aprender a se comunicar também. Porque se a gente Uhum. ficar quieto, que trabalha Sim. direito, aquele outro lá já está fazendo, já está Tá na na hora. frente. É. Amanhã vai ter publicação de absurdo de novo. Entendeu? É. De um monte de desinformação de novo. Então a gente tem que fazer o nosso papel de falar, gente, ó, pode correr quem tem dor lombar, tá bom? Ah, pode não sei o quê. É todo dia. Tem que dar um recado desse. Olha, exame de ressonância não quer dizer nada no paciente com dor lombar, tá bom? Alguns pequenos casos, todo dia tem que falar isso. Todos os pacientes têm que falar um negócio desse. E assim, né, o paciente já tem medo, né? Ele já tem um certo medo do movimento, que é algo que ele não deveria ter medo. Ele deveria ter medo do cigarro, de uma alimentação ruim, né, do sono péssimo, da exposição excessiva a telas, né, telefone e tudo mais. É uma dificuldade hoje você pegar um profissional, Léo. Meu curso é super dinâmico, mas é uma dificuldade hoje você pegar um profissional
que saia do telefone, que desmame do telefone, assim, no final de semana, é uma loucura. E quanto mais a questão social, quanto pior ele tiver inserido numa sociedade que realmente tudo é telefone, é um desafio. É um desafio. A pessoa está fazendo terapia manual, ela está lá com o telefone do lado, fala, gente, o telefone ele não sente. Quem sente é o corpo, né? Então é um desafio para a gente bater nessa tecla, porque, de novo, a gente é muito superficial, né? E está muito mais no mundo externo do que no mundo externo. Não tem percepção de nada do que acontece do lado de dentro, né? Eu digo, não é só o paciente que não sabe onde é que está o braço esquerdo dele. A gente não sabe. A gente não tem percepção. Hoje, por exemplo, eu estava deitada lá, cheia de dor no corpo, eu sentia o meu coração ter taquicardia, a perna inchar, né? Eu olhava, mas as pessoas não se percebem, porque a gente não foi ensinado a perceber o corpo. E a gente é o corpo, né? Nós somos o corpo. E a gente não se percebe. Então, se não trabalhar desde a infância, essa percepção do que acontece do lado de dentro, que eu sou protagonista, a gente não, a gente vai ficar correndo atrás do rabo, né? Mas a gente tem um agravante também, que é o seguinte, as pessoas têm medo do movimento, e não é uma questão da atualidade. A questão do medo do movimento é um problema da escola de saúde que a gente herdou, porque a gente que tem algum tempo de estrada já, a gente se recorda bem que há 30, 40 anos atrás, todo tipo de doença musculoesquelética era tratada com repouso. Esse tempo, Léo, a Érica tem 25 anos, Léo. Não, mas eu estou falando da avó dela. Tô vinte e Ah, falando da cinco avó, mais 15. tô falando da é. avó 40. dela. 40 com carinha de 27. Ó, quando eu tinha 27 anos, eu entrava na graduação, eu dei aula também de cinésio, reumato, ortopedia, Léo. E as pessoas achavam que eu era aluna, 27 anos, imagina. Então a Ai, gente que tem essa inferno. Era o herança maldita. inferno. Era o inferno nessa época, porque é isso, ninguém estuda, ninguém se dedica, ninguém quer aprender outra língua, né? Ninguém quer Mas saber o de problema nada. é você sair dessa herança maldita, porque você vai contra o doutor, o pesquisador, o cara, não, mas ele vai todo ano para o congresso lá na Finlândia, no Da maior Harvard. congresso, não sei o quê, de não sei aonde, Tem sabe? palavras que são boas nessa hora. É Harvard, Massachusetts, Ohio. É, Quando fala essas palavras, você fala, já entendi, já entendi. Já sei. Stanford. E outra coisa, acho que o mais importante é a gente sempre fazer essa crítica de falar, será que ele se move, né? Porque eu vejo no meu dia a dia, os médicos que indicam físio, né? E tem um papel mais sério, eles todos se movem. Então, se o cara não cuida da vida dele, ele vai falar alguma coisa de movimento, A não, velha história do dentista banguelo, né? do cardiologista fumante. É isso. Não tem jeito. mas melhorou bem. A gente tá tendo um nível de conscientização aí nos outros profissionais de entenderem. A gente está tendo aí outro problema, né? É justamente esse excesso da informação de má qualidade. Mas, enfim, a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho informando, né? Todo dia. Todo dia. Nadar contra a correnteza. Eu Mas só aí sei você vai ver mesmo quando você fisioterapeuta faz das postando paredes. medicamento, né? Aí o fisioterapeuta tirando medicamentos dentro da gaveta, um monte de medicamento, fala, oi, cara, já são Olha, eu vou falar bilionários, uma cara. coisa. Eu vou falar Não uma coisa. precisa ficar falando disso. É, e eu não sei se, já aproveitando o ensejo, não sei se vocês viram que vai ter um novo ato médico, né? Saiu hoje, agora, uma publicação Diário da União, Exato. do CFM. Por quê? Olha, vamos falar uma coisa. Léo, desculpa, a gente vai ter que falar. A gente cantou essa bola. Foi? A Foi. gente começou assim, o fisioterapeuta vai começar com essa merda desses invasivos, de terapia neural, de miofibrólise percutânea, da puta que pariu, de botar anestésico no joelho achando que é tratamento. Ai, PRP e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Beleza, o que que vai acontecer? O CRM vai voltar e cair matando. O que que aconteceu? Pronto. É isso. Mas claro, claro, eles têm uma coisa que a gente não tem, Fisioterapeuta, eles são corporativistas, né? Eles vão ter mais raiva ainda do fisioterapeuta querendo ocupar espaço lógico, do outro, porque todo mas mundo tem seu espaço, né? Então eu falo sempre, quer trabalhar com não físico, vai para enfermagem, vai para medicina, vai para outras coisas, não faltam áreas, Fez né? Então medicina. cada um tem seu papel. Quando eu escolhi físio, né? Eu escolho educação física, quando eu exato. escolhi físio, é porque eu quero trabalhar com movimento, e que bacana, né? Que É bacana que a gente igual. pode dar um baita resultado com movimento. E hoje você vê estudos em neurociência, tudo é movimento. Sim.
É igual vamos também, vamos estender o ventilador, a merda do ventilador. É igual você pegar também hoje, você vê um monte de educador físico que quer aplicar TENS, que quer fazer não sei o quê, que quer não sei o quê, quer. Não, porque eu reabilito. Meu amigo, se você queria reabilitar, fizesse fisioterapia. Olha, tem uma, Vamos assim, cada um no seu quadrado. Sim. tem Eu uma, sou contra essa história de fisioterapeuta prescrever remédio. Eu sou completamente contra. sim, é óbvio, né? A gente nem estudou para isso. Tem uma É, paciente minha que chegou uma vez e falou assim: sabia que antes de passar aqui com você, eu estava tratando essa minha hérnia com o meu personal. Aí eu falei, é, tava fazendo o quê? Tava fazendo exercício de fortalecimento e tal. Ela, não, não, ele tava fazendo umas estaladinhas e choquinho. é isso. Falei, nossa, meu É Deus do isso. céu. Isso quando não é não é um cara, um terapeuta, um cara massoterapeuta que está fazendo isso, não de uma patologia. Tenho nada contra o massoterapeuta. Eu até encaminho um monte de paciente para fazer massagem, porque gosta, é bom. Mas, assim, o cara não pode fazer isso. Ele não estudou E para isso. é só Uhum. isso. É só, Ponto. é só cada um Nossa, fazer o teve um seu. dia, só cada um ser bom no que se propõe a fazer, né? Meu Sim, filho tem 6 anos e eu falo para o João, João, você veio no mundo com algum propósito. Aprende para que que você veio, estuda para que que você veio, seja bom no que você veio e acabou. Todo mundo veio nesse mundo com propósito, né? Não dá para quem é bom em tudo não é bom em nada. sim. E ache o seu propósito e seja bom naquilo que você nasceu para fazer. E pronto. E respeito o que os outros fazem. É isso mesmo. Eu Érica, brinquei no post do. Ah, foi até o teu post, Léo. O cara lá não parou de me ofender. Minhas últimas qual ofensas. foi mesmo esse? Uau. Não parou de me ofender quando eu disse Ah, assim, dos típico injetáveis. médico frustrado, né? Aí ele falou assim, você? Eu falei, não, se eu quisesse fazer medicina, eu teria feito. Aí, Não, então, mas a pessoa, foi ela se dos ofende injetáveis. até com o teu posicionamento, porque para mim é médico frustrado, né? Do Foi É. mesmo jeito, do. o cara que trabalha com TENS e com, sei lá, manipulação, e não é o guarda-chuva dele, ele é um fisioterapeuta frustrado, vai estudar mais um pouquinho, filho. 5 anos voa, 4, 5 anos voa. Era o post dos injetáveis, né? Era, me xingou até aquele rapaz lá. Eu Ah, então, ignorei. mas sabe o que acontece? Eu vou falar um negócio. Assim, a Sim. Érica também entende desse negócio. Tem gente na internet e, e 90% das discussões que acontecem na internet são porque a pessoa não sabe interpretar texto. É. Juro, e olha que eu vou falar um negócio. Eu já discuti na internet, hein? Só que o que acontece? A pessoa não entende o que você escreveu. E ela simplesmente lê tentando retrucar. Ela não quer entender. Ela só quer retrucar. E aí eu aprendi a usar ironia. É tão gostoso. Por quê? Ironia só os inteligentes entendem. Verdade. E os mais doidos fica mais doido ainda. Eu acho sensacional. Então agora só a linguagem é fluência em sarcasmo e ironia. Caso contrário, nem comece. Não dá. É muita Érica, gente. seguinte, nós temos o nosso segundo quadro aqui, é o seguinte, a gente tem o nosso momento nostalgia. Nós somos caras muito nostálgicos, então eu sei que você nem tem, nos seus 25, 26 anos de vida, você nem tem Idade tanta para ter nostalgia nostalgia. assim, E tem os cabelos brancos, né? nem tem tanta nostalgia assim, mas o que é que não deveria ter acabado? Que você lembra? Ó, eu fui pro aniversário agora, nós somos três amigas de 40 anos, né? E aí teve uma que fez uma festa anos 80, 90. E a gente tem um déjà vu, né? Dá até uma tristeza, assim. Então, acho que coisas que não deveriam ter acabado. Mamonas Assassinas, né? Então, essa coisa do brincar que a gente tinha, essa coisa da zoação, né? E todo mundo sobreviveu psicologicamente a tudo isso, né? Então, hoje a gente é muito podado, né? Ah, não posso falar disso, não posso falar daquilo. Meu filho falou, não sei o que lá, magro. Mãe, eu falei, olha, não chama, pelo amor de Deus, não é magro. Porque do mesmo jeito que tem gordofobia, tem que ter magrofobia. Então a gente vive num mundo que eu não posso mais falar pro meu paciente, olha, senta na postura do índio, porque não pode falar índio mais. E aí eu sou indígena, aí você fica, nossa, e tem uma tanta confusão nesses politicamente corretos, né? E aí quando você escuta Mamonas Assassinas, vamos ser, hoje, ontem meu marido estava falando, né, da banheira do Gugu, né? Então era uma coisa assim, tão louca,
né? E a gente sobreviveu, Mas e com peraí, banheira do muita até Gugu. inteligência emocional para tudo isso, né? Hoje a gente vê uma geração extremamente ansiosa, extremamente agressiva, intolerante, né? Então, a tolerância só serve para um lado. Eu vejo mulheres, por exemplo, passam na rua, me olham de cara feia e falam: Oi, eu preciso te respeitar e tu não sabe me respeitar, porque eu sou diferente de você, né? Então, assim, o discurso é muito bonito, mas ele é unilateral, né? Então, eu sinto falta, às vezes, de meter o pé na porta, assim, falar. Ainda não me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém, não posso falar mais, né? Não pode Ah, mais. Robocop gay, imagina. Aí ferrou tudo, né? Mas é assim, é a tolerância aos intolerantes, É, né? Nós temos que ser tolerantes aos intolerantes, entendeu? Mas, e é a geração dos super ofendidos, né? Agora todo mundo é Verdade, super ofendido. Então, teve um verdade. aluno uma vez que falou para mim assim, eu não sei como, escreveu na reclamação pós-aula. Não sei como um professor doutor fala tanto palavrão. Fiquei pensando, eu falei, mas que tanto palavrão que eu falei que ofendeu? Porque assim, tem hora que eu tô dando aula e você se empolga com o negócio e fala assim, ó, gente, pra que serve essa merda aqui? É isso, isso é o palavrão que eu falo na aula. E aí ele falou que ele ficou extremamente ofendido. Eu falei, meu Deus do céu, já ouviu falar de terapia, amigo? Porque você tá muito sensível, cara. Sim. Tá muito sensível. Por exemplo, a gente já falou disso num outro episódio, não lembro quem foi, acho que foi com o Sérgio, não lembro quem foi, que a gente falou. Trapalhões, TV Pirata. Ô, Sérgio, Foi o Sérgio. Caceta e Planeta. Mamonas Uhum. Assassinas. isso é tudo cancelado, preso, processado. Os caras não tinham espaço Tinha mais, não. acabado, tinha acabado. Sim. O cara tinha É, acabado no primeiro episódio. E você exato. fica até com medo de falar, né? Por exemplo, tem umas coisas que acontecem na escola do meu filho que eu fico indignadíssima, assim. Eu viro um cão mesmo. E você não pode falar nada, não pode falar absolutamente nada, porque aí você tem algum antinome confóbico, né? Sim, E as coisas são introduzidas numa naturalidade, assim, absurda, assim, você nada mesmo contra a correnteza. sim. E teve um dia que ele estava assistindo Trolls, aqueles do Duende Colorido, aí apareceu um duende lá todo de diamante, assim, bem brilhoso, era um menino, e aí ele pariu outro menino. Aí eu parei o filme na hora e falei, olha só, isso na natureza isso não existe, tá? Primeiro que não tem ninguém melhor do que ninguém, todo mundo é igual, tá? Então não tem um que é diamante vale mais. E outra coisa, tu nunca vai ver um homem parindo uma outra espécie, porque isso não existe na natureza, tá? Na natureza, Então, o macho coisa que não. A não ser que seja o cavalo marinho, né? Que é, cuida dos filhotes. Mas tirando o cavalo marinho, e ele nem não vai ter gesta, homem ele parindo, né? cuida, né? Eu Ele tem uma espero por boca que aí. ele cuida. E é isso, né? Porque as coisas são introduzidas com uma naturalidade, e isso não é natural, né? Não é natural. A natureza não tem homem parindo outra espécie, nunca vi isso, né? Então você tem que você tem que ter muito cuidado, assim, com o que com o que teu filho está exposto, enfim. E essa geração aí é exposição em excesso, né? Eu estava vindo agora do voo de Recife e tinha uma menina que ela me conseguiu me emputecer. Ela, uns 25 anos mais ou menos, eu acho que ela estava pegando um voo internacional com a mãe dela, e a mãe dela foi com uma mala maior do que era previsto. Então, ela ia se barrada na mala, que não era mala de mão. Essa menina, assim, numa estupidez, numa escrotice com a mãe dela, e a mãe dela naquela subordinação, você fala, cara, eu aposto que essa menina tenha pago a passagem dela, pague as contas dela, e mesmo assim isso não dá direito dela não respeitar uma mulher, né? Uma outra mulher que pariu essa criatura, né? Então, é uma cena tão horrível. E aí, você acha que uma menina dessa vai respeitar a hierarquia no trabalho, né? Vai ter tolerâncias, né? Vai entender que as pessoas são diferentes, que o mundo não vai girar em torno do umbigo dela. É E- uma coisa muito louca. Então, isso que você falou é uma coisa muito importante, que é assim, respeitar as pessoas como elas são é uma coisa, engolir outras agendas é outra coisa. Sim. Então, assim, respeitar as pessoas como são é obrigação nossa de convívio em sociedade, certo? Então, me tratou bem, eu trato bem, me tratou mal, eu trato mal. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você ter que achar normal determinados comportamentos. Você fala, não, peraí, eu tenho o direito de não achar normal. Que é aquela velha história.
Se você está passeando com a sua família no shopping e você vê um casal se agarrando no shopping, um casal heterossexual se agarrando no shopping, eu acho errado, que ali não é lugar para ficar dando os males. Agora, troca esse casal por um casal homossexual. Tudo que você falar é homofobia. Mas eu ia falar com o casal hétero também. Mas aí não interessa, porque agora você foi homofóbico, porque tem que achar legal. Não é legal, nem o hétero, nem o homo. Não é lugar. Aqui é um lugar para ser com a família. É É que simples. tem que ter o termo também heterofóbico, né? Eu, Exato. eu, eu brinco que parece que Não meu filho pode tem ser, não quase existe. sete, né? A sensação que eu tenho é que assim, eu parei no mundo em 7 anos, agora voltei. Aí tem um monte de maluco com fone de ouvido, com o telefone na mão atravessando a rua, ou seja, eles não vivem, eles são ausentes, né? E as mulheres me olham muito mais afrontosamente do que os caras, porque os caras estão tudo de cabeça baixa, sei lá, procurando algum encontro aí no Tinder. Aí eu falo, gente, parece que eu tô em outro mundo, assim, em 7 anos tudo mudou, cara, como pode, assim? Ninguém mais É, olha nos olhos, ninguém mais admira, as mulheres olham assintosamente que eu fico constrangida, né? Então, assim, tá tudo virado ao contrário e ninguém repara. teve um videozinho do Porta dos Fundos, muito legal, que para mim representa bem essa geração. Que o cara com um cubo mágico, que todos os lados têm a mesma cor. Aí o cara falou assim, tá, mas esse cubo mágico só tem uma cor. Então, esse é o cubo mágico dessa geração, porque ninguém perde, ninguém fica chateado, fica todo mundo feliz, todo mundo ganha, E se entendeu? frustra, É, se é frustra. isso. Vai Uma ser. coisa importante, falando em história, assim que eu me formei, meu marido estava morando no Recife, né? Então, há 15 anos eu morei no Recife, quase durante um ano. E naquele período eu só tinha curso de Pilates. E eu ia de estúdio em estúdio. Imagina, 15 anos no Nordeste, eu ia de estúdio em estúdio batendo na porta. E aí, Léo, tudo bem? Eu sou a Érica. Tem um espaço para eu trabalhar aqui na sua equipe, blá, blá, blá. Só que há 15 anos, quem que ministrava as aulas, as sessões de Pilates, era o próprio dono, né? Então, essa coisa de empreender é muito recente, até porque a nossa profissão é muito recente. E aí, depois de 15 anos eu voltei, eu falei, gente, olha que bacana, porque até os nãos fortalecem a gente, né? Eu estava frustrada de ficar lá um ano sem conseguir um emprego, né? Mas e isso nos fortalece. E tem muita gente que não está preparado para ouvir não, né? Aí fica triste, deprimido, chora. Tá, e aí, o que que tu faz com tudo isso, né? Porque as histórias não vão ser lindamente, né? Não adianta achar que tudo é mundo rosa, não é, né? Então, o que que a gente faz com toda a nossa história? E é muito bacana, assim, olhar para trás e falar, nossa, É que porque a gente pessoa que eu acaba me ouvindo formei a mais não partir do dos que meus sim. nãos, das frustrações, das minhas decepções. A gente acaba ouvindo muito mais não do que sim na vida. É muito mais comum, né? É a É, regra da caça. O leão, quando sai para caçar, ele caça, normalmente, 20% das vezes ele tem sucesso. É a regra do 80-20. É isso. A vida é assim. É muito mais não do que sim. Só que o problema é que essa geração de agora vai fazer na próxima Olimpíada, a corrida dos 100 metros vai fazer todo mundo de mão dada, que aí todo mundo chega junto. todo vai ganhar, todo mundo vai ser ouro. É, vai dar a mão todo mundo e vai correr de mão dada, porque não pode ter competição, porque a competição frustra. Na verdade, todo mundo vai ganhar uma medalha. Vai ter a medalha de participação, a medalha do mais bonito, a medalha do que corre mais elegante, entendeu? Porque todo mundo ganha de algum jeito, É. entendeu? Ninguém fica chateado. Porque é É, todo mundo E eu perfeito. brinco tanto, eu falo assim, e outra coisa, você gosta de competição? Ah, vamos competir pelo próprio ato de competir. Eu falei, não, já que vai competir tem que ganhar, porque ninguém lembra de quem é segundo e terceiro lugar. exato, exato. É isso. O competição, esporte, você vai aprender a disputar. Se for um esporte coletivo, você vai aprender a dividir responsabilidades. Se for um esporte individual, dependendo do esporte, por exemplo, eu vim das lutas. Luta é um esporte individual, só que assim, você tem que treinar com equipe. Então, mesmo sendo um resultado final individual, que você entra para lutar, eu tenho que treinar com a minha equipe. Então, eu tenho que ter uma boa equipe para poder estar melhor para treinar. Então, é um resultado, um final individual, mas tem um coletivo. Então, assim, você não aprende a. E eu vejo as crianças que a gente tem lá na equipe de Gil, como eles são diferentes do resto das crianças. Porque lá eles têm uma equipe. Lá eles perdem, lá eles ganham, lá eles se ajudam, lá eles não sei o quê. Então, colocar os nossos filhos, às vezes, num esporte é o que vai fazer eles diferentes pro resto da vida. Sim, Vai e como aprender. o movimento, eu falo sempre, como o movimento reverbera na vida, né, Léo?
O Sim? movimento não se encerra ali na hora da prática do Gil. Ele é para a vida, é o cara que vai conseguir trabalhar em equipe, é o cara que vai ser mais neuroplástico, não deu certo aqui, eu vou por aqui, né? É o cara que vai lidar com frustração, saber que um dia ele ganha, outro dia ele perde, né? Como lido com tudo isso, né? Eu sempre falo, o João um dia, ele pouco fala, mas ele sentou aqui na mesa e começou a chorar. Assim. Ai, porque a professora me tirou do futebol, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, João, olha só, todo sábado e todo domingo tem escolinha de futebol, tu nunca quer ir. Então, se tu não quer sair do campo, você aprende, você treina, você seja bom. Porque se você for bom, ninguém vai te tirar do campo, cara. É isso, mas é Se fosse difícil. outra mãe, se fosse uma mãe afetada, ela provavelmente iria lá falar com a professora para saber o que houve. Mandar a professora embora, ia processar a escolinha, ia ser tudo. Na escola dos meus filhos, final de semana passado, tem uma escolinha de basquete dentro da escola e eles jogam basquete e eu joguei basquete minha vida inteira. E eu jogo direitinho, né? Por insistência, por ser muito bem treinado. Não tive dom nenhum, mas eu insisti demais e consigo jogar direito. Aí Joga de quê? Teimoso. eu. Hã? Joga de quê? De teimoso. Exato, é isso, é de insistente, é isso. E aí o que acontece? Teve um jogo de basquete lá na escola dos meus filhos, aí era para jogar em cada time um pai e uma criança. Aí no meu time tava eu e minha filha, e o outro cara que tava no meu time era um cara que tinha uma perna, uma prótese na perna, e o filho dele. No outro time tinha dois pais e dois moleques. Beleza. Meu, o pai dando toco nas crianças. Eu falei, não é possível, isso não tá normal. Falei, cara, dá um toco em mim. Pô, a criança vai arremessar, o cara botava a mão assim pra baixo, e dava um puta tapão. E eu não aí as crianças iam arremessar no meu garrafão, eu deixava arremessar, só ameaçava e deixava arremessar. Aí o professor no final falou assim: Ô pai, meu time ganhou de 4-0, fiz as duas cestas, só pra avisar. Mas eu fiz o seguinte: eu falei assim, terminou o jogo, o professor falou assim: obrigado de não ficar dando toco nas crianças. Falei, cara, os caras são competitivos, só que eles não vieram pra cima de mim uma vez. Então, assim, Sim, são competitivos, mas com até quem aprende tem na certeza que vai noite. ganhar. Quem é vulnerável, né? É, o esporte não é assim. Você Não. tem que ir pra Mas cima. isso é o agressivo. O agressivo, ele é assim. Ele vai com quem é vulnerável. Ele não, Exato. ele não, ele não afronta Até porque o quem ele Léo é sabe que grande vai pra perder. cacete. Também, cara, o Léo é difícil, porque o homem é grande. Não, mas, cara, é o jogo. E o cara não era pequeno, não. O cara da minha altura. Só que eu falei, velho, como assim? E aí teve até um lance que eu bati bola pra cima dele, dei uma ombrada e fiz uma bandeja. Aí ele pegou, foi assim meio pra trás. Eu falei assim: olha, mas eu nem encostei forte, eu só dei uma ombradinha. Se eu tivesse dado forte, eu tinha caído dentro do gol. Aí o professor depois falou assim: pô, é que você joga direitinho, esses pais são muito ruins. Só que aí você vai no jogo das crianças, os pais estão na arquibancada gritando pros filhos como se os caras fossem campeão mundial. Eu vou assistir o Uhum, jogo dos meus filhos, eu sento na arquibancada e eu assisto. Eu bato uhum, palma, eu grito o nome dele e acabou. Por quê? É o meu papel. O sim. técnico treinou toda semana, viu que tinha que ver, ele que sabe quem vai substituir, quem não vai, não sou eu. Agora, lógico, eu quero que meu filho jogue, mas, pô, quem tá vendo isso não sou eu. Mas a galera E aí passa a frustração dele pros filhos. Sabe? É uma desgraça isso. Mas- E é isso, né, Léo? Aí na vida profissional, a pessoa ela foi ensinada que ela é bonita. Ai, como você é bonita. Tá, e aí? E aí, beleza? Põe mesa, né? Então não é isso. Elogio não é isso. A pessoa tem que produzir, né? Ela tem que concluir um trabalho. Eu falo pro João, primeiro obrigação, depois a diversão. Aí ele quer sempre trocar, ele quer sempre se divertir antes de primeiro obrigação e depois a diversão. Sim, na vida, né? mas sabe o que acontece? Por exemplo, quantos pais têm esse trabalho? Você concorda comigo que é muito mais fácil deixar? Sim. Faz o que quer. É muito mais fácil, muito menos trabalho. Para que que eu vou ficar discutindo? Entendeu? Depois, quando crescer, eu vejo. Aí aquela criança frustrada que não pode falar. Você que está criando a geração errada. Mas olha que o nosso momento de nostalgia, nós somos longe, hein? Falamos até de valores, hein? Tá vendo? É de paternidade consciente. Eu leio É, sobre paternidade consciente porque o cérebro de uma criança, né, é o cérebro lá na frente que vai ser do adulto que a gente cuida, né? Eu brinco que o paciente às vezes não sabe ser frustrado porque ele não foi frustrado na infância. é só isso. Olha, Érica.
você mandou para a gente tem sempre uma parte do artigo científico aqui, que a gente fala que é um ponto que a gente aprende mais do que qualquer outra coisa. Então, eu e o Léo, nós temos o privilégio de ter esses nossos convidados aqui, que vêm aqui e cada episódio a gente dá uma chacoalhada diferente na nossa moringa aqui. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito de conversar aqui, que é a famosa dor nociplástica. E você trouxe um artigo muito legal. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá ok? Estão vendo? Sim, Beleza. Ó, acho que dá para aumentar um pouquinho mais. Aí. Ó, um artigo sobre. Esse artigo é da Nature Reviews da Neurology, que é de 2024, né? Fevereiro, junho de 2024, esse artigo. E ele fala para a gente de uma classificação, uma compreensão da dor nociplástica. Por que você quis trazer esse artigo para a gente discutir hoje? primeiro porque a gente, às vezes, como você mesmo disse, Léo, a gente está muito focado ainda nesse modelo biológico, né, biomecânico. Ah, dói por causa disso, né? E quando não dói, e a imagem não justifica a dor que o paciente tem, né? Então, a gente entender que a dor, primeira coisa, eu estudei dor na fisioterapia, era um dos sinais, né? A dor, sinais não, sintoma, tem dor, né? E a dor era só nociceptiva. Dói porque tem lesão, dói porque tem a hérnia, dói porque tem osteoartrose, dói porque tem, né? E quando não justifica, a gente recebe pacientes que se olham na imagem e falam, nossa, esse final de semana mesmo tinha uma menina lá, eu tô com dor do meu lado esquerdo, dor do meu lado esquerdo, mostrando a imagem, uma imagem, imagem, e a imagem é do lado direito. Eu falei, tá, mas essa dor não tem nada a ver com o teu lado sequer, né? Então, entender que a gente não sabe de tudo, né? E que bom que também não sabemos de tudo. E aí veio esse terceiro mecanismo mais recente aí, 2016, da dor nociplástica, né? Porque muita gente ainda fica lá nesse modelo anatômico, biológico, né? E quando não é assim, a gente atende pacientes com dores há anos, né? Então, o que que acontece nesse cérebro, né? Uma das coisas que eu achei interessante quando eu fui olhar o artigo é a hora que ele fala aqui, ó, quer ver? Nessa parte aqui, ó. Não tivemos aqui, ó. Não tivemos uma validação, um critério de validação clínica, a prevalência específica, porque essa dor é muito difícil de estimar por causa da questão da avaliação. Porque o maior problema é você conseguir identificar exatamente o mecanismo nociplástico ainda nos dias atuais, né? Uhum. A gente tem o E claro, aprender a avaliar, ele até tem um questionário aí que ele também fala, sim, né, da sensibilização central, mas aprender também a avaliar o paciente, isso o fisioterapeuta é muito bom, né, como um sim. todo, né. Então, perguntar sobre questão de sono, que a gente falou anteriormente, às vezes, só de ensinar o paciente, se comunicar com ele, ensinar ele sobre higiene do sono, ele já melhora a dor, né. Ter práticas de redução de ansiedade, de estresse, né, encontrar prazer na vida. Aí o artigo fala de yoga, do mindfulness, tai chi, na própria acupuntura, né? Então, mudar um pouquinho de caminho, não é? Vale a pena essa leitura, muito boa. É uma coisa interessante, porque a gente discutiu com o David Ponter, no primeiro episódio da primeira temporada, que ele traz uma coisa que ele fala assim: não adianta você ter empatia, você precisa ter compaixão. Porque quando você tem compaixão no atendimento, você cria uma ação no atendimento que é mais consistente, que é mais efetiva para aquele paciente do que apenas ter empatia pelo caso dele. E essa questão que o artigo traz, que é interessante, justamente o que você estava falando, a depressão, a ansiedade, os distúrbios do sono, né? Essas questões contextuais também são importantes hoje, porque a gente aprendeu no modelo biomédico clássico, mas hoje a gente entende o quanto o biopsicossocial ele está incutido nessa questão terapêutica. A gente passa muito mais tempo conversando, orientando o paciente nessas questões contextuais
do que de fato aplicando, fazendo uma mobilização, manipulação, aplicando um aparelho, porque essa é uma parte, óbvio, essencial do tratamento. Mas se atentar a essa questão contextual, ambiental do paciente, é algo que a gente ainda vê uma dificuldade grande do profissional de trabalhar. E é engraçado, porque quem não entende acha que é frescura, né? Ah, Lodinia, como que eu tô só tocando em você, você tá com dor, eu só tô te tocando, né? Então, entender que essa pessoa, ela tem uma hipersensibilidade, né? Que o sistema sensorial dela é diferente. Então, eu sempre pergunto, ah, quer que desligue a luz? Sei o que lá, né? Tem cheiros que incomodam. Tem um paciente que ele fala, nossa, eu sinto o cheiro de absolutamente tudo. E como eu já estive grávida, para mim era horrível, por exemplo, passear no Parque Ibirapuera, porque eu sentia o cheiro de hidratante, desodorante, perfume, não sei por que que as pessoas usam perfume para correr no parque, enfim, era horrível ir pro parque, né? Então, se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Porque ele tem alterações sensoriais, né? E como o Léo Diniz disse, é ter compaixão e ter intenção também, né, Léo? Porque eu vejo muita gente que entra no automático, ah, tô lá fazendo, sei lá, terapia manual, a pessoa tá lá com uma cara de, nossa. Eu brigo que é de cara de mulher, sábado à noite, casamento de anos, né? Faz por obrigação. Não, a gente tem que estar com intenção, tem que estar por vontade, né? Tem que estar com a esperança, com a expectativa que o nosso paciente melhore realmente através da nossa intervenção, né? E que o corpo, ele se autorregula, que tem muita gente que traz para si, né? A honra traz para si. Ah, mas eu fiz, eu aconteci. Nada, cara. O corpo é inteligente, o corpo dá conta do recado, né? É isso que vocês fazem na osteopatia. Vocês atuam, manipulam, mobilizam, e aí o corpo dá conta de si, né? A gente sabe o Mas o caminho. maior desafio, Érica, não é exatamente esse raciocínio do que a gente vai fazer. O maior desafio é a gente, enquanto terapeuta, entender justamente o tempo que cada um precisa para que haja o efeito terapêutico desejado, porque cada paciente vai responder de uma maneira diferente. Então, assim, tem gente que acha que, nossa, você é osteopata, cara, deve ser muito doido ser osteopata, que é um negócio assim, uma emoção todo dia, velho. Você vai ali e faz assim, cleque, o cara tá ótimo. Em Não, uma meu, sessão, né? Em uma é sessão, uma né? exceção, obviamente. Não, isso aí é óbvio que tem que ser uma exceção. Pelo Quando, na menos eu tenho verdade, 10, vocês só têm uma. quando, na verdade, o dia a dia é completamente diferente disso. Cara, o dia a dia é pesado. Você passa um tempo explicando, olha, vou precisar de um tempo, nós vamos trabalhar isso aqui, pô, e você vai precisar de... Ah, mas você não vai dar aquela estaladinha? Então, não vou. Não, não pode, não é a hora, não tem necessidade, entende? Não é ela que vai ser a diferença agora. Então, assim, fica essa ilusão de que, nossa, você vai fazer a manobra X e está tudo resolvido. É o cara que vai lá no teu Pilates lá, quer fazer uma vez por semana só e ficar 100%. É ativo, né? Uma vez por semana ele se Eu, acha ativo. Ele ele só escreve faz para no parar. Pilates, ele só faz uma vez por semana. Não, mas eu vou lá na Érica. A Aí eu faço definição, Pilates com a Érica uma vez por semana, vai resolver todos os meus problemas. Mas tu faz outra coisa, não, eu só faço a Érica uma vez por semana como atividade física. a definição de ativo é tipo a de vulcão, né? O vulcão não entra em erupção há 50 anos, mas ele é considerado ativo. É, Tipo, não serve para humano. Se você for um vulcão, tá tudo bem. Agora, humano, a gente tem dose de movimento por semana. 150, 200 minutos por semana é o ideal. Se você faz a aula de Pilates, você faz talvez 45 minutos, 60 minutos de movimento. Tá faltando alguma coisa para completar sua semana, tudo bem? É isso. E a outra coisa, eu exato. E lembrei, a farmácia, né, Léo? A farmácia de exato. cada um é diferente, né? Tem gente que vai precisar startar a cada 24, outro a cada 48, outro a cada 72. Então, a depender da farmácia de cada um, né? E eu lembrei do episódio com o Renan Pivetta, que ele falou assim: tem vez que eu me sinto mais osteopata sentado conversando com o paciente 80% da consulta, e aí 20% eu vou lá e faço duas, três coisinhas e mando ele embora. Do que ficar instalando o paciente inteiro e mexendo no paciente 80% da consulta e conversando 20%. Porque esse paciente, especialmente da dor nociplástica, ele é um paciente que, assim, antes de qualquer coisa que você faça de toque com ele, seja para movimento ou para uma proposta mais ativa ou passiva, esse paciente precisa ser ouvido.
É a primeira coisa. Escuta o que ele tem para falar. Entende a história desse paciente para chegar onde ele chegou. Porque a maioria dos profissionais não ouviu esse paciente. E só pelo simples fato de a gente chegar e falar assim, tá, me conta essa história que eu quero saber. Aí tem não lembro qual foi o episódio que alguém falou assim, não, mas você quer história curta ou história longa? Conta a É. sua história. Eu não quero saber se é curta ou longa, conta a sua história. É isso. Então, E o só o fato de a falar gente ouvir. é Exato, terapêutico, né? O falar exato. é uma terapia, né? E É, quantas e a gente não está informações preparado tem para nessa isso. história? Quantas informações que vem de o que piora, o que Sim. melhora, o que que ele quer Uhum, de você? uhum. Por E onde assim, começar o tratamento, né? Por onde exato. começar? Vamos alinhar a expectativa? O Rafael Zegarra Parodi falou muito isso. Eu alinho as expectativas com o paciente antes de começar a mexer nele. E assim, às vezes o paciente fala assim, pô, eu quero melhorar essa dor em 2 atendimentos. Não, você não vai. É. Vamos alinhar isso antes de começar a fazer. Sim. Tem um livro que é muito bom, fala sobre essa questão da comunicação, chama O Palhaço Psicanalista. A gente pouco sabe ouvir, fala sobre escuta ativa, né? Então a gente pouco sabe ouvir os nossos pacientes. E tem uma coisa que agora eu falo isso também em todos os cursos, eu trabalho em dois institutos, né? Trabalho no IPC, comecei esse ano, que é um instituto onde tem 5 médicos lá, cirurgião de coluna, e trabalho na minha clínica, né? E no IPC tem poltronas. Então, antes do paciente, a gente é condicionado a tudo. Então, antes do paciente começar o exercício, a terapia, ele já senta na poltrona. Eu sento na minha, ele senta na dele. E às vezes a gente fica lá 20 minutos. E, cara, dá muita diferença, porque a gente não é parede, né, Léo? Eu Sim. lembro, quando eu tinha 11 anos, meu pai se separou a primeira vez da minha mãe, e ele só virou e falou assim: Eu tô indo embora. Eu nunca vi meu pai ter mala, ele nunca viajou. Ele pegou uma mala e foi embora. Eu falei, gente, o que que é isso? Como assim separação? O que que é separação? Ou seja, ninguém conversou comigo, né, sobre isso. Então, é importante que com o paciente a gente converse sobre tudo. Se o cara tem uma alteração cerebral, que o cérebro dele está em pane, a gente precisa conversar sobre tudo, até antes de tocar, né? Então, todos os preparativos. Eu digo sempre, eu faço isso com meu filho. A gente vai viajar daqui para o Rio. Olha, João, a gente vai pegar o voo assim, assim, assado. Nananana. Vai dar tempo de fazer isso. Você pode fazer isso. Rararara. Quando chamar, a gente tem que ficar na fila. Ou seja, ensinar o passo a passo do que vai acontecer. Porque o Programar, né? paciente. É narrar o que vai acontecer, né? Porque o paciente está em pane ali. Sim. E aí você vê, né? Esse paciente com dor nociplástica, daquele assunto que a gente estava falando no começo, é aquele paciente clássico que cai na mão do pilantra. Por quê? Porque o paciente, por exemplo, tem alguns sintomas de dor visceral. Aí o cara fala assim: já sei o que a gente vai fazer. Nós vamos ter que desparasitar o seu intestino para você poder melhorar dessa dor. Aí o que acontece? A dor nociplástica pode ter um mecanismo de piora e melhora, né? Pode ter um flare-up no meio do caminho. Aí vamos supor que o dia que o cara toma a ivermectina lá, que é para desparasitar o intestino dele, ele tem uma curva dessa de melhora no meio do caminho. O que esse paciente acaba de associar? Que a dor nociplástica melhora com a desparasitação. O que ele vai indicar para todo mundo? O mesmo tratamento. Só que simplesmente coincidiu. E aí a gente tem que chegar e falar: seu José, senta aqui que nós vamos desconstruir um negócio. E aí você tem que ter todo um tato para falar sem desvalorizar, sem não sei o quê, sem não sei o quê, sem não sei o quê. Porque, é assim, o grande problema é o paciente com esse tipo de mecanismo de dor, ele está é muito mal tratado pelo sistema de saúde faz um certo tempo. Porque esse mecanismo de dor é um mecanismo de dor crônica. Entendeu? Então, assim, ele já passou por uma fase, muitas vezes aguda, que foi tratada de forma errada e evoluiu para chegar nisso. Então, se a gente não sentar e ouvir esse paciente, não adianta a gente ter as melhores opções de tratamento na mão, se a gente não tem abertura para aplicar isso nele, né? Tem uma coisa que a gente precisa deixar pontuado, que é assim, todo mundo acredita que se você vai ao fisioterapeuta, um osteopata, e você não sofre uma intervenção de nenhuma natureza, você não tratou. É um erro terrível. E esse erro ele começa na cabeça do profissional. Ele se sente obrigado a fazer algum tipo de intervenção. E na maioria das vezes ele não está preparado cientificamente, com conhecimento, para entender que
de vez em quando, ainda bem que é de vez em quando, aquele paciente, ele não vai precisar de uma intervenção. Ele vai precisar a intervenção vai ser oral, Uhum. oral verbal, vai ser uma intervenção verbal, que é aquele paciente que chega tão catastrofizado, tão cheio de nocebo, ele foi tão inadequadamente tratado por tantos anos, que ele tem tanta coisa que precisa ser trabalhada na crença, na percepção, antes dele poder se submeter a qualquer tipo de intervenção, que o profissional ele simplesmente ele não tem ferramenta, ele não tem estrutura clínica, educacional para fazer esse suporte. E isso é uma coisa que é difícil, porque assim, a gente tem uma experiência no mercado, a gente sabe tratar, a gente ganha todas? Não. A gente aprendeu isso assim? Não. Não. Eu tenho 24 anos de formado. Mas como a gente não é uma geração mimimi, a gente lidou com as nossas frustrações e estamos aqui. A gente aceita todas as perdas dos pacientes que a gente teve, que a gente Mas é isso foi. que vende, né, Léo? Eu acho que vende muito isso, né? Ah, descubra a dor do seu paciente na primeira sessão, a causa da dor. Seja um profissional resolutivo. Cara, tu não vai resolver 100%. Que estatística linda é essa? Não vai resolver, né? Se você resolver 60% desse super satisfeito, porque é uma estatística maravilhosa, você resolver 60% de todos os problemas que aparecem na sua clínica. Então, assim, só para concluir, eu acho que hoje você que é uma pessoa muito ativa, dá muito curso, tem isso também, de você dar a ferramenta para aquela pessoa que está aprendendo contigo, para ela entender qual é a hora de não intervir. Sim. Porque assim, você tem o bom que sabe como intervir, você tem o melhor que sabe quando intervir, e você tem o cara top, que é o cara que sabe quando não intervir. Esse é o cara, é o melhor profissional que tem, porque ele tem a sensibilidade, fala assim, senta aqui, hoje nós só vamos bater um papo. Você acredita nisso? Tá errado por isso, isso, isso. Vamos mudar essa cabeça? Você está assim, você está assado. Então, vamos primeiro desconstruir isso aqui e vamos olhar para o outro lado. Eu vou te mostrar uma coisa que não é essa a realidade que você vive. Isso que você vive e absorve está errado. A gente pensava isso 30 anos atrás, e naquela época a gente achava que estava certo. E a gente tem que fazer a meia-culpa também, É, porque a é, gente tratou errado o paciente também. A sim, gente fez merda, sim. todos Sim, nós. E a gente Tanto tem que lombar assumir essa só na responsabilidade. lombar, né? Eu falei assim, eu fiz merda. Entendeu? É igual hoje eu estava atendendo o paciente. Não, mas eu fui ali no fisioterapeuta, ele botou um laser assim para tratar a minha lesão aqui do tendão. A hora que acabou o laser, ele botou o gelo. Aí eu falei, mas, uai, não entendi. Ele bota o laser e depois põe o gelo, depois do laser, para quê? Eu não entendi. É para inibir o que o laser fez, é isso. para Então, começar de Como assim, se o novo. gelo chegasse lá no tendão, né? É, e esse papo com esse paciente, de novo, precisa de comunicação, né? E as pessoas, elas querem pacientes a qualquer custo, né? Ai, é, não, mas eu tenho que ficar com a pessoa. Às vezes você tem que só conversar. Eu lembro de uma paciente, a última agora que estava comigo, ela vinha do Butantã, 1h30 para chegar na clínica. Ela já vinha ansiosa, estressada, cansada, atrasada. E aí falei para ela: olha, não tá dando. Você tem que se mover ao menos 3 vezes na semana. Ah, mas eu me movo. Você bate o olho, vê que a pessoa não tá se movendo, né? Falei: você chega atrasada, cansado, estressado. Eu sei que o trânsito de São Paulo é horrível, né? Então você precisa procurar um profissional lá perto, né? Então, até saber a hora de desmamar do paciente. Eu brinco assim, a hora de saber desapegar do carrapato, né? Porque tu tá vendo que aquilo ali não tá funcionando, ela não está aderindo ao tratamento, era para vir 2, 3 vezes na semana fazer tarefa de casa como prática de movimento, não faz. E aí, né? Então não é só o tempo dela que ela está se auto-sabotando, né? Então tá todo mundo perdendo tempo. Então tem muita gente que eu brinco, né? E de novo a gente volta lá no. As pessoas querem ser enganadas. E aí não falta gente para enganar. e aí É, você mas é que tem assim, essa e as honestidade pessoas são. profissional é mal vista. Mas ela não quer me tratar, É, porque você está sendo honesta com ela. Essa honestidade profissional é mal vista. Quantos pacientes entraram no seu consultório e falaram assim, então, olha só, o seu lugar não é aqui. O seu tratamento é com outro tipo de profissional, com outro tipo de abordagem.
A minha abordagem não serve para você. Ah, mas por quê? Você é bom demais para mim? Não, é porque simplesmente eu não consigo te tratar. Eu não vou dar resultado para você. Você vai gastar dinheiro e vai perder seu tempo aqui e não vai ficar boa. Essa honestidade profissional é mal vista. A pessoa sai, não sabe nada. Ah, não quer me tratar. É isso que acontece. Isso que você fez é uma honestidade profissional que mostra o quanto você tem valor. Maturidade profissional também, né? Verdade, é. Total. E não se importar muito com o que os outros também pensam, né? Porque, Ah, é. né, a gente fica se, tem um momento que a gente aceita tudo, né? Hoje eu tô atendendo pacientes que são dolorosos, né? E aí a gente sabe até de perfil, né, gente? Eu olho o paciente assim, um catastrófico, hipervigilante, sei lá, que tá uma bomba. Às vezes ele não, se ele não mudar de comportamento, ele não é um paciente que vai ter um perfil para mim, porque eu entendo da importância do mindfulness, da pausa, da respiração, do yoga, né? E se a pessoa ela tá no mundo turbulento, às vezes não coincide muito, né? E tem muita gente que é cega e não quer enxergar, né? Então a alienação ela passa por isso. Eu quero enxergar, eu quero mudar, eu quero ter outros olhares sobre a vida, né? Porque a vida passa, né? E vai passar muito rápido. E aí tem paciente que quer terceirizar, né? E aí tem gente que vai aceitar botar na conta. Eu lembrei de um paciente que eu atendo de dor nociplástica, que assim, ele começou a fazer tratamento comigo uma vez por semana e eu passei lição de casa para ele, fazer um pouquinho de bicicleta, fazer alguns exercícios simples, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nenhuma vez ele fez. Nenhuma vez. E ele tá comigo, sei lá, há uns 2, 3 meses já. E aí eu falei para ele assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer a cada 15 dias, porque o que que foi na minha cabeça que eu pensei? Eu vou fazer a cada 15 dias, aí na outra semana que ele não vier comigo, ele vai se obrigar a fazer alguma coisa. Porque ele tá vendo que o resultado dele tá vindo não porque eu tô colocando a mão nele, porque ele tá se mexendo, que ele tá fazendo já praticamente exercício direto. E com carga, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ele pegou, ficou 15 dias sem vir, ele voltou e fez assim: deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero vir toda semana, eu não quero a cada 15 dias, não. Eu não me senti bem semana passada. Falei, mas não sentiu bem como? Não, voltou a dor na perna, voltou a dor no joelho, voltou a dor na coluna, voltaram todas as dores. Então, assim, você acha de verdade que isso coincidiu com o quê? É uma carência que o cara tem. Então tem todo um processo que ele criou de dependência que agora eu vou ter que trabalhar com ele de uma outra forma. E eu já falei para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lá no seu prédio um dia, que eu quero ver a academia do seu prédio e mostrar o que que você pode fazer lá. Que eu quero dar um pouco de segurança para ele lá. Que ele falou, pô, eu vou descer na academia sozinho, e se eu fizer alguma coisa errada e doer? Fala, não, eu vou lá, então eu vou criar uma segurança com ele para tentar desmamar um pouco. Porque assim, eu não quero o paciente toda semana. Lógico que eu quero. Eu quero que ele venha toda semana pro resto da vida dele. Só que eu estou sendo honesto com ele fazendo isso? Não. Eu estou sendo honesto comigo como profissional fazendo isso? Não. Então, isso a gente precisa entender que assim, não é o nosso ego, não é o nosso bolso. É o melhor para o paciente, que é o nosso juramento. A gente jurou que ia oferecer o melhor para o paciente. E ou você se propõe a fazer isso, ou você para. É simples. E é uma desumanização, né, Léo? A Sim, gente quer tanto entrar em protocolos, em jeito certo de fazer as coisas, que a gente esquece que a gente está cuidando de ser humano, né? Eu sim. canso de receber gente falando, não sei o que lá, me ajuda a tratar a hérnia. Não é a hérnia, né? Não é só a hérnia. Ali tem uma pessoa por detrás, né? Então, se a gente não se corrompe a nossa alma e a gente volta a falar, por exemplo, das indústrias, né? De toda essa lavada que tem de nadar contra tudo isso, é, tem muita gente que está com a alma corrompida, né? Você vê fisioterapeuta falando de opioides, e você fala, oi? Sério isso? Né? Então, é tudo alma corrompida, né? Então, não se corromper é muito importante, assim. É, é, é íntegro, né? Ó, e uma coisa que eu gostei muito desse artigo é isso aqui, ó. É esse resumão que ele deu aqui, ó. Eu achei muito legal. E olha aqui que interessante, ó. Educação do paciente. Nós estamos falando disso, ó. Primeira coisa, explica o processo de dor que ele está passando. Explica as estratégias de tratamento que você vai colocar e usa uma linguagem simples e estabeleça metas de curto, médio e longo prazo com ele. Realistas. O paciente precisa entender o que ele vai passar pelo processo. Então, olha, nós vamos começar utilizando mais terapia manual, vamos utilizar exercício, vamos evoluir para isso. Quando melhorar isso, a gente vai fazer isso.
Quando você explica e dá essa segurança para o paciente, ele fala, pô, meu, ele sabe o que está falando. Ou acho que eu consegui entender pela primeira vez. Porque tem paciente que fala assim, não, o médico me explicou a cirurgia, mas eu não entendi nada. Então ele não te explicou, amigo. E aí tem aquela velha máxima. Se você não consegue explicar uma coisa de forma simples, é porque você também não entendeu. É só isso. Então, assim, você é profissional de saúde, se você não sabe explicar para o seu paciente o que é uma dor nociplástica, o que é uma dor lombar crônica, o que é uma fibromialgia, eu lamento te informar, mas você também não sabe o que é. Porque você só Ou vai então, saber explicar se você souber. e o cara às vezes é um TEA, né? Porque eu já tive professor na graduação que é TEA alto nível, fala, oi, que ele sabe do eixo da parafuseta, da molécula, blá blá blá, e fala, oi, e o que que eu faço com toda essa informação? Sim? Né? Eu me sinto burra, né? Então, simplificar realmente é isso. Acho que o grande barato da educação, do ensino, é saber simplificar, né? Uma coisa que eu faço muito na minha prática, eu gosto de desenhar. Então, eu pego uma folha em branco, desenho, até com meu filho mesmo, tem lousa aqui pela casa, então a gente sempre está desenhando para explicar isso, né? E, de novo, é não tratar o ser humano como se fosse uma parede. Você fez curso de desenho ou você desenha Não, você? eu desenho porque minha mãe já me fez quase perfeita. Não, porque A minha mãe é artesã, então eu tive muita exposição ela quase foi minha terapeuta Ah, ocupacional, então eu tive muita exposição a coisas manuais, entendeu? Eu só faço os palitinhos, né? Eu não desenho, porque é a tristeza. Se eu desenhar, o paciente não vai entender mesmo. não, porque eu vou te falar, eu desenho mais ou menos. E eu já pensei em fazer um curso de desenho para poder dar aula e explicar para os pacientes. O Entendeu? cérebro é plástico, né, Léo? Meu filho, por Exato. exemplo, ele não conseguia entender porque manteiga causava mal pro coração. Aí eu vou lá e desenho todo passo a passo, aí ele diz que entende quando eu desenho. É, mas eu acho que é assim, é um recurso didático. Eu estava lendo um estudo de palpação hoje do Jorge Esteves, que é um cara que a gente está até tentando trazer para o podcast aqui. Em breve, quem sabe a gente consiga. E é assim, o cara, ele fala o seguinte, ele estava falando da neurociência de ensino da palpação diagnóstica. E aí ele fala assim, a palpação diagnóstica é uma coisa muito difícil de você fazer e de você descrever em palavras as informações que a palpação está te fornecendo. Então, assim, você palpou um paravertebral lombar. Aí tá rígido, tá duro, tá mole, tá tenso, tá. Entendeu? Então, assim, tem muita informação nessa via para você conseguir escolher e descrever. Então, ele fala assim: quando a gente vai ensinar isso, a gente não leva em consideração essa complexidade. A gente fala para o aluno assim: vai lá e põe a mão no paravertebral. Tá, o que que eu tenho que sentir ali? Que eu falo que palpação é muito a brincadeira de escolher abacate. Vai até o mercado e aperta os abacates. Ah, esse tá bem molinho, vou levar. Chegou em casa, tá podre. Opa, esse aqui passou. Agora eu vou pegar um bem duro. Pô, esse aqui tá duro. Cheguei em casa, não, tá verde, não dá para comer. Então eu tenho que ser um meio termo. E aí se acerta. Então, assim, o que que é uma tensão normal de um paravertebral num cara que pratica surf? Que fica naquela posição de extensão na prancha, e um cara que faz jiu-jitsu, que fica numa posição de mais flexão. O que que é uma tensão normal? A gente não tem essas informações. Então, quando a gente vai ensinar o cara a fazer isso, a gente precisa usar o visual, o auditivo e o sinestésico. Que aí eu vou conseguir atingir mais informações. Então, quando você vai lá e pega uma lousa e explica para o seu paciente, o que você está fazendo? Você está dando mais informação visual, mais informação auditiva, porque às vezes você conta uma história junto, e aí ele está sentindo o que está acontecendo. Então, assim, é usar mais vias de aprendizagem. Então, assim, esse tipo de paciente, quantas pessoas sentaram com um paciente com fibromialgia e falaram assim: você sabe o que é fibromialgia? Posso te explicar o que está acontecendo? É assim, assim, assim. E aí tem paciente com fibromialgia que fala assim para mim: pô, por que que ninguém me explicou desse jeito que agora eu entendi? Aí eu respondo: eu não sei, porque eles deveriam fazer isso. Eu não sei por que que não explicaram, mas assim, eu acho que se eu não te explicar, a gente não vai evoluir na nossa relação. E você precisa criar uma forma de fazer isso, entendeu? Cria uma forma, conta uma história, faz alguma coisa. Mas é muito interessante que assim, a educação em dor às vezes é mais tratamento do que qualquer intervenção que você faça.
É, é. E isso é do fisioterapeuta, né? Porque a gente fica mais tempo com o paciente naturalmente, né? Sim. É diferente de uma consulta de 30 minutos, por exemplo, médica. A gente fica semanalmente com esse paciente, né? Sim. Então é uma Inclusive, baita ensino o paciente. oportunidade. Pode falar, fala, pode continuar, Érica. Não, acabei já, é uma baita oportunidade. E tem curso para isso também, né, Léo? Tem o CFT, não é? Sim. O próprio Ney Mesiá, lá do Rio, que não está mais no Rio, está no exterior. O Ney, ele avalia lindamente um paciente, assim, é muito bacana, assim, ver trabalho. Já vamos aproveitar e falar assim: o Ney está prometido aqui no podcast, mas exatamente por estar fazendo o pós-doc dele, agora ele não, ele está perdoado de não aparecer, mas na próxima temporada teremos ele aqui também. Aproveitando, aproveitando. Da próxima temporada a gente está com muitas promessas. A gente precisa puxar esse povo para cumprir as promessas deles. Verdade, verdade, O verdade. Ney é um gentleman, né? É um gentleman, ele é muito educado, muito Ele é muito educado. gente. Ney, a gente tá com saudade de ti aqui no Brasil. Tá vendo? Tá vendo, Ney? Volta logo. Não, faz o que tem que fazer e volta. É que Outro, chega também, né? Pós-doc é, chega, né? outros pontos importantes que eu achei desse artigo, olha lá, a terapia cognitivo-comportamental, né? O É, CFT. E aí tem os tratamentos não farmacológicos, a fisioterapia, a acupuntura, yoga, tal, tal, tal. E aí a gente tem que lembrar também da parte mental desses pacientes, né? Que aí a gente tem as atividades, porque, por exemplo, os pacientes normalmente têm comorbidades de depressão, ansiedade, insônia, e aí outras terapias, tipo exercício respiratório. Ninguém tem noção do poder de passar um exercício respiratório 10 minutos por dia para o seu paciente, né? Sim, sim, sim. E isso que eu falo, né, nas formações, eu falo, tudo começa com a respiração. Tudo começa com a respiração. Pega o paciente que tá em pane aí, bota ele para respirar, bota ele em apneia, porque na apneia o cérebro vai falar para ele um monte de coisa que ele vai morrer, não sei o que lá, e daqui a pouco tem a dopamina tardia, né? Então para de trabalhar com o negócio imediato, não é só isso. Aí eu falo, paciente que tem insônia, ele tem que aprender a respirar pelo nariz. Não é natural a gente respirar pela boca. Aí nas práticas de movimento, tá todo mundo lá no Pilates. Cara, se eu tô respirando pela boca, meu cérebro de novo tá alarmado, né? Então, trazer essas ações parasimpáticas, aí tá falando de estímulo vagal, né? Então, a respiração é um acesso ao nervo vago, né? Então, a gente precisa utilizar das nossas competências. Você não vê, pouquíssimo você vê, mas professor de yoga falando sobre respiração. Você não vê um fisioterapeuta falando em padrões de respiração, né? É que a gente da osteopatia é meio tarado pelo diafragma, viu? Então, Eu brinco nos cursos. Eu falo assim, na dúvida, mobiliza o diafragma. isso. Eu brinco assim, né? Aí eu tenho alguns jargões assim no curso. Eu falo assim, caminhada serve até para dor de chifre. Tá com dor, vai caminhar. Quanto mais longe você chegar da pessoa, melhor você fica. exato. Não vai caminhar. Quem sabe tu não encontra um crush maravilhoso na caminhada. É que nem aquela história que fala que tomar água com limão emagrece de manhã. Desde que o Sim. limoeiro fica a 3 quilômetros da sua cozinha. Então você acorda, anda 3 quilômetros, pega o limão, volta e faz a limonada de manhã. Aí você vai ver, é infalível. Mas essa proposta de respiração eu acho muito interessante, porque assim, eu ensino os pacientes a fazer uma respiração básica um para um. Ó, 10 minutinhos, conta quantos segundos você demorou para puxar o ar, conta quantos segundos, é o mesmo tempo que você vai demorar para soltar o ar, tudo bem? Faz isso 5 minutos, 10 minutos por dia, só. O paciente fala assim: nossa, mas eu estou dormindo melhor. Nossa, mas eu estou não sei o quê. Por quê? Porque você dá uma regularizada no sistema nervoso autonômico dele com essa bobeirinha que É. ajuda pra caramba. E aí Tem, eu lembro do desculpa. negócio da pandemia que a galera falava muito. Não, vamos fazer tratamento para melhorar o sistema imunológico. Um exercício respiratório melhora mais o sistema imunológico que efetivamente que uma intervenção de osteopatia, tá? Só para avisar os desavisados. Então, assim, a nossa intervenção de osteopatia, a gente não sabe exatamente como que ela vai interagir diretamente com o sistema Sim. imunológico. A gente não Uhum. sabe como que faz isso, exatamente, qual é o mecanismo que faz. Agora, um exercício respiratório a gente sabe, é certeza que ele modula. Pô, vamos na Teve, certeza, né? tem um livro que chama Respire, é um livro da capa amarela, eu não lembro qual autor, mas ele fala sobre tudo, como a gente vem de uma infância que respira pela boca,
E aí isso altera toda a nossa arcada e rosto, né? Então a gente pouco mastiga alimentos duros e aí a gente está sempre respirando pela boca. O Pilates, por exemplo, é uma técnica que todo mundo respira pela boca. E nos cursos elas ficam o tempo inteiro, volta nesse movimento, e não sei o que lá, mas não é mais pela boca, é pelo nariz, não sei o que, não sei o que lá, como é que eu vou avisar isso? Entra em pane, né? Então eu sempre digo que a língua, ela tem um estacionamento lá em cima no céu da boca. Então deixa a língua nesse estacionamento. É aí que é para ela ficar. Tem que ter tônus. O cara que respira pela boca, ele tem a língua hipotônica. Fica tudo solto, né? Tem que ter presença. Essa é a linha profunda da gente. Então, ter essas práticas respiratórias é o diferencial, né? A minha mãe, por um tempo, estava tendo um pânico, assim, de estar sozinha em casa. Meu irmão saiu de casa, meu pai se separaram, enfim. E aí ela teve pânico. Ela dizia assim, qual a respiração que eu tenho que usar? Eu disse para ela, usa 5 para 7. Faz aí. Ela falou, nossa, isso melhora. E não é de imediato assim, não. Não é um negócio que, nossa, eu fiz uma vez e acabou. Não, vai fazendo até você sentir a calmaria, até, né? Mas é isso. Enquanto não patentear a respiração, não vai ter valor nenhum. Exato. Patente a respiração. É o que faltava. É. Mas Deixa eu... não duvido nada, hein? Ah, daqui a pouco. Não, mas daqui a pouco vem um método milagroso que faz isso. É, com certeza. E aqui ainda tem os fatores de risco, né, para dor nociplástica de acordo com a vida, né? E aí a gente tem aqui um clássico, e eu lembro e a gente às vezes não presta muita atenção nisso. Condição socioeconômica é fator de risco para dor nociplástica em adultos, né? E é uma coisa que às vezes a gente não dá a devida atenção. Porque eu trabalho só com paciente particular, eu não estou em nenhum sistema público, mas eu já fui supervisor de estágio em sistema público e eu lembro muito disso, que a insegurança social, né, pô, eu não posso parar de trabalhar, isso aí ajudava a cronificar demais esses pacientes, né? E também tem a questão de você. Às vezes a pessoa não tem essa questão socioeconômica, mas tem aquela sobrecarga que a gente também pega, como a gente pega o consultório privado, muitas vezes você pega as pessoas que são do lar, e são pessoas muito sobrecarregadas. E elas se sentem extremamente atarefadas, sufocadas, e sem essa esperança de mudar essa condição dela. Não pelo lado financeiro, mas ela não consegue ter um tempo livre para poder simplesmente parar e respirar. Ter prazer, né? Ter É, atividades que são prazerosas, né? São tantas exato. É, obrigações que não tem pausa para o prazer, né? O que eu gosto de fazer. Então, é uma pergunta que vale a pena para o paciente que tem dor nociplástica, principalmente me cita 3 atividades que você tem prazer e que por isso. causa da tua dor tu não tá fazendo, né? E tem aquele paciente que fala assim: não, mas eu não tenho vontade de fazer nada, não sei o que, não, tá tudo bem assim para mim. Aí depois ele vem no segundo, terceiro atendimento e fala: então, mas será que eu consigo, se eu quiser, o quê? Aí já vem alguma atividade. Mas agora, porque aí ele já percebe que teve uma melhora, porque ele já falava assim: puta, mas por exemplo, teve paciente meu que falou assim: não, antes de fazer o tratamento aqui, eu achava que nunca mais eu ia jogar tênis. Por quê? Porque era um paciente que jogou tênis na adolescência, jogou tênis até terminar a faculdade, saiu da faculdade, começou a trabalhar, nunca mais pegou numa raquete, e depois, com os seus 38, 40 anos de idade, começou a ter dor lombar porque estava obeso e estava querendo fazer uma cirurgia bariátrica e estava não sei o que, estava não sei o que lá. Aí começou a tratar comigo e falou assim: meu, eu estou emagrecendo, eu acho que eu não vou precisar fazer a bariátrica. Eu falei: não sei, vamos ver aí. Aí começou a fazer caminhada, de repente veio um dia e falou: será que eu consigo voltar a jogar tênis? Ele consegue, consegue sim, vamos lá. E aí hoje voltou a jogar tênis, não sei o quê, mas assim, foi um belo de uns 2, 3 anos de tratamento. Só O que, problema é quando o fisioterapeuta é sedentário, né? Aí fala, não, você nunca mais vai jogar tênis, aí ferra tudo. ah, o pior que tem, né? Fisioterapeuta sedentário. É difícil, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que você lembra de interessante desse artigo aqui, Érico, que você Acho que queira fala da falar. ansiedade, né? A ansiedade, uma A das ansiedade. causas, né? Por exemplo, esse excesso, inclusive nessa população mais desfavorável, né? Mais vulnerável, eles usam muito o telefone.
né? Então, isso também gera ansiedade, gera comparação. Então, diminuir um pouco fazer um detox mesmo, né, de rede social, porque eles são extremamente viciados. Eu fui no voo de São Paulo para Recife 3 horas, a senhora do meu lado o tempo inteiro no telefone, e eu já fui e voltei, já li 11 capítulos do livro. Então, assim, as pessoas são viciadas, elas não se percebem, né? Sim. Isso E é uma dopamina imediata, né? é isso que eu ia falar. É aquela dopamina da curtida que subiu e do não sei o que mandou mensagem, não sei o que, não sei o que, e aí fica o dia inteiro nisso. É aquela dopamina barata. Não, maravilha. E aqui tem essa imagem também eu achei muito legal, que é do que acontece na cabecinha da pessoa com a dor nociplástica. Aqui, esse cérebro cheio dos circuitos, cheio dos curtos circuitos tentando funcionar, né? E aí a gente tem aquela famosa sobreposição de áreas. A área do sistema límbico está hiperexcitada, ou tem outras áreas do sistema límbico que estão desativadas, e aí começa a ter essa bagunça cerebral aqui, e tem até algumas terapias, por exemplo, tem lá a terapia por neuromodulação, né? Que também atua diretamente nessas áreas aí. Muito interessante, né? Vocês trabalham com neuromodulação? É, Não. o, é um curso que eu penso em fazer também em breve. É bem interessante, é bem interessante. Mas é que ainda tem uma função, especialmente na dor crônica, mas ainda precisa estudar mais, né? Não tá. E tem algumas modalidades de neuromodulação, mas eu vou falar uma dica para vocês. A frequência da corrente da neuromodulação é a mesma de um aparelho da estética que chama Estriate, que é para estrias. Então, se você souber as áreas, você usa o Estriate para fazer a mesma coisa. E ele é 10% do valor de uma neuromodulação. E por que que eu sei isso? Porque Porque você trata estrias. não, porque um amigo Isso. meu que eu sou da Onodera. Mentira. E é o nosso patrocinador do podcast. E se você quiser comprar um Striate, entre em contato com a gente depois. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o amigo meu ele foi fazer o estudo de doutorado dele em cima de dor anterior no joelho e no protocolo tinha neuromodulação, só que aí não foi aprovado pela FAPESP comprar o neuromodulador para o laboratório. E aí travou todo o estudo dele. Aí ele falou assim, fudeu, o que que eu vou fazer? Aí ele conversou com o professor Richard Liébano, que é lá de São Carlos, e perguntou para ele se ele não tinha um neuromodulador lá para ajudar. Ele falou assim: não precisa de neuromodulador, que você precisa de um estriate. Aí o que que você faz? Você põe uma esponja na área do cérebro que você quer e bota o eletrodo aqui em cima que dá certo. Ele fez um doutorado assim, porque é a mesma corrente. Show. Eu falei isso Olha, para o Arthur Já Padão. economizaram 90% aí comprando Striate. Agora amanhã vai estar todo mundo vendendo recorde de venda do Striate. Tá vendo? deu mole, né? Deu Striate. mole. Estriate. Tu podia criar um Striate desse, né? Com essa propaganda aí. Podemos fazer, mas é interessante. E aí ele atua na mesma coisa. E o pior de tudo é que no estudo dele, os pacientes que faziam a estimulação craniana, os dois protocolos eram iguais, para dor anterior no joelho. Fortalecimento para mesmos exercícios. Aí um grupo era o placebo e o outro grupo o tratamento da neuromodulação com o estriate. E o grupo do estriate melhorou muito mais. Foi 30% a mais na escala visual analógica de dor. Eu lembro desse dado, mas na incapacidade também, mas eu não lembro exatamente quanto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. A função do sistema imune, que é muito na moda, né? O tal do sistema imune, que tudo funciona pelo sistema imune, todo mundo tem técnicas milagrosas que mexem no sistema imune. Aí é difícil, viu? Não, basicamente é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar do estudo, Érica? Que você lembre de algum ponto interessante? Você falou da Então, acho que de ansiedade. novo a gente falar um pouquinho sobre essa questão de sono, né? Se a gente conseguir orientar o paciente que ele faça essa adesão do tratamento de melhora do sono, melhora da ansiedade, aí a gente já tem uma grande chance de sucesso, né, com as nossas intervenções, porque eu vejo que o grande carro forte da dor é mesmo o sedentarismo, né? A questão do sono não reparador, sono ruim,
e a ansiedade, né? Então, fazer uma higiene do sono, estudar sobre isso, né? Essas orientações de luz amarela, tá? O sol se pôs, já menos intervenção luminosa, menos computador, menos celular, não leva telefone para cama. Cama é lugar de dois S's, né? Sono e sexo. Então, trazer essas questões mais naturais, né, Léo? Sim. O sono, eu acho um negócio assim muito importante até explicar para o paciente o que que é um sono saudável. Porque às vezes o cara dorme e aí ele tem aquele sono que é interrompido, aquele sono que não é de qualidade. Então ele fala assim: não, mas eu durmo 8 horas. Aí depois você vai conversar com algum parente, com a esposa, por exemplo, ela fala assim: não, mas ele levanta a noite inteira, ele ronca pra caramba, ele não sei o quê. Então, assim, tá deitado na cama durante 8 horas, mas esse sono tá de qualidade suficiente para essas 8 horas. Dessas 8 horas, às vezes ele tem 2 horas de qualidade e 6 horas ele tá ali enrolando. Então precisa ter alguma coisa para melhorar essa qualidade do sono. Então é quantidade e qualidade que é importante orientar. É uma coisa também que muito profissional esquece, né? Não entende, assim, de perguntar se o paciente dorme bem. Eu mesmo sempre pergunto: você já fez polissonografia? Fiz, então traz para mim também que eu quero ver. Porque Sim, é um padrão essencial, especialmente para dor crônica. É sim, fundamental. Quem dorme mal tem dor crônica. Não tem como, né? Quem dorme mal está estressado, está ansioso, está cansado, está desmemoriado. E as pessoas não levam em conta o quanto isso é importante para mudar um quadro de dor crônica. exato. Né? Peraí, posso Só fechar falando aqui? aqui, trazer a informação que a Erika trouxe. O livro Respira é do James Nestor. Esse mesmo, capa amarela, né? Coloridinho. Isso. Muito bom. Olha, Érica, muito bom o nosso papo sobre dor nociplástica, mas agora nós chegamos numa parte do nosso podcast que é sem massagem. Léo, por Na favor, lata. Não, não vale dar volta, não tem que dar explicaçãozinha. É na lata, Érica. É na lata. Vou estar até aqui procurando a estatística aqui já para poder pega o lançar. placar, pega o placar. O placar está aqui, eu fiz questão de abrir aqui para poder, logo depois do voto dela, dar o placar. Na lata, sem dó. Qual é a sua pseudociência favorita? Favorita? Eu acho que a ventosa, vai. Um coraçãozinho de ventosa na lombar vai bem. Essa ventosa, eu vou falar. Velho, é a coqueluche do momento, é o O negócio. cor dessa ventosa. Qual que é o Ó, placar? 16 episódios, 16 votos. Vou Não, fazer a contagem. mas teve um episódio que teve dois, né? Votos. Porque foi É, o do Luiz e do Rodrigo. Que eles fizeram. isso. Mas Mas vai. eles falaram a mesma coisa. Mas eles falaram a mesma coisa. É verdade, verdade, verdade. Então, assim, eu contei como um, mas a gente pode contar como dois também, não tem problema. Ó, teve uma abstenção. Verdade. Ah, alguém ficou em cima do muro. Não, a Algum- pessoa falou assim: eu não tenho pseudociência favorita. Se a pessoa quer usar, ela usa o que ela quiser. Ela fazendo tratamento, ela usa a pseudociência o que ela quiser. Então, não tem a favorita. Aí a gente tem um voto para microfisioterapia, um Conhece, voto para. né? Oi? Conhece a microfisioterapia, né? Conheço. Ah, A Erika então. faz toda semana. Toda semana. Toda semana ela está lá, tratando o mesoderma dela. É, o uptaping, Tape. esse foi assim: essa pessoa puxou do fundo do baú. Um agulhamento. Mas você sabia que tem um estudo agora, que acho que foi até o. Como é que é o nome daquele, não sei o que lá, Reis? Felipe Ah, Reis. Felipe Reis. Ele publicou agora, essa semana, um artigo dizendo que as pessoas ainda continuam, principalmente nos países subdesenvolvidos, utilizando como estratégia de tratamento da dor lombar, tape e ventosa. Sim. Isso não temos e dúvida. aí nós temos 12 votos para a ventosa. Ventosa é campeã. Tá vendo? A ventosa ganhou disparado. Todo mundo gosta de uma sugadinha, Novamente, um roxinho. justiça seja feita com o taping. Saiu um estudo
mostrando que ele ajuda, sim, a reduzir o edema pós-operatório É, em cirurgia de joelho, tá? isso é Vamos ser verdade. justos, ser honestos, tá? Mas da ventosa ainda não Edema. saiu. Edema, mas A faz ventosa drenagem também no renal. saiu um estudo agora no Journal de Antropologia e Sociologia, dizendo que o uso da ventosa está diretamente ligado ao aumento de divórcio. Por A quê? pessoa chega com aquele monte de marca assim, Ah, tu tava era na vagabundagem, safado, tá fazendo ventosa o quê? só pode ser. É isso. Quando a cervical Quem ferrou, né? contou a Mas esse história era o do medo que eu chupão no tinha também na minha pescoço? adolescência da minha Foi um mãe. amigo meu da Morria de medo de faculdade. chegar em casa com alguma coisa, que a velha era Ó, brava. o Léo tem uma história boa sobre a É ventosa. que assim, ó, um amigo meu da faculdade, ele namorava com uma menina do interior. E a menina ia vir para São Paulo no final de semana. Só que durante a semana ele saiu, e aí ele saiu com uma menina que deu um chupão no pescoço dele. Aí ele chegou lá na República e falou assim, mano, e como que eu vou me encontrar com ela com esse chupão aqui no pescoço? Aí um outro amigo nosso que era acupuntista falou assim, fica tranquilo que eu vou fazer um tratamento em você. Aí ele pegou a ventosa, fez várias manchas de ventosa no pescoço, do outro lado e tal. E aí a namorada do cara chegou e tava tudo salvo, porque tinha um chupão, mas tinha as outras ventosas lá. Aí, ó, você já, Foi já, a já base pegou do a manha, estudo né? antropológico que mostrou essa ligação direta. Talvez para isso ela sirva, mas que também não é boa coisa. É, mas Não falei que era deslizar a bom. ventosa, dar uma sugadinha assim, ó. E deslizar a ventosa é gostoso. É, por essa face é mais superficial, é uma sensação boa, assim. Só isso. É, mas É prazer. tem um pessoal na Federal do Rio Grande do Norte, a gente teve até um episódio com o Kimberly, que é de lá, e eles estão estudando, eles fizeram uma ventosa placebo. Então, eles fizeram num grupo de pacientes com dor lombar crônica ventosa, no outro ventosa placebo. Então, tem um episódio que ele explica todo o estudo aí. E aí, a ventosa placebo e a normal funcionaram do mesmo jeito para dor lombar crônica. Então, Aí assim, foi o placebo. Foi é, o placebo. Super bem conduzido o estudo. Foi maravilhoso. entendeu? Então, assim, a pseudociência favorita acaba sendo essa, porque, assim, ela está muito na moda. E sabe uma coisa que eu acho bizarro da ventosa? Não sei se vocês já devem ter visto também. No Instagram, as pessoas se formando na faculdade, tirando foto com a pistolinha de ventosa. Vocês já viram? Não, isso eu nunca vi. Nunca vi, eu já vi. A pessoa se forma na faculdade. Sabe aquelas fotos com aquele bagulho verde da fisioterapia? Aquele, como chama? Aquela beca, né? Aquela beca com o negócio verde. A galera com a pistola de ventosa, assim, ó, tipo caça-fantasmas, tá ligado? Você fala, meu Deus do céu, você entendeu tudo Aí, errado. ó, os fisioterapeutas que vão surgir aí, dessa geração Z. É, Exato. alguém que eu não sei qual foi o Instagram de alguém que, cara, ainda bem que o cara tava de sunga, porque ele tinha ventosa da cabeça aos pés, só preveniu ele a sunga. Eu falei, ufa, ainda bem que ele tá de sunga. Imagina se ele fosse pra sessão pelado. Ainda bem. Bendita sunga. Seguinte, a gente queria te agradecer demais por, apesar de você estar com dengue, você conseguiu, marcou com a gente, fez aqui essa gravação. Obrigado, pelo conhecimento compartilhado aí. Te agradeço demais pela disponibilidade e divulga seu Instagram, pode fazer suas considerações finais aí. Fica à vontade. Muito obrigado. Agradeço vocês, gente. O papo voou, né, aqui. Em 2 horas, eu sabia que ia durar uma e meia. Eu falei, Leonardo, Nascimento, uma Tentamos, hora e meia até parece. tentamos. Queria agradecer vocês. É sempre bom falar, né, sobre a fisioterapia, falar do que a gente gosta, né, dos nossos hiperfocos aí e trazer essas reflexões aí que são tão importantes no dia a dia, né? E quem não me segue, meu Instagram é Erika, com KB Batista, e vai lá para aprender um pouquinho mais e sem fazer média, né, Léo? Exato. Eu digo que eu não tô aqui para ser popular. Não, aqui não tem lacração terapêutica. Aqui ninguém usa jaleco slim e luva preta. Boneco de zíper assim ninguém usa aqui. Tô, tô ciente, esse jaleco slim, sei não, hein? Primeiro que não me cabe. Jaleco slim, sei não, hein? E eu não tenho altura para usar jaleco slim, então também não adianta. É, Érica, obrigado por ter vindo. A gente tem esse cuidado aqui no podcast de trazer pessoas competentes, pessoas que estudam, que estão sempre ligadas no que a ciência está produzindo. E o mais importante, pessoas de áreas muito diferentes, de abordagens diferentes. Pode trabalhar com a mesma coisa, mas pensa diferente, aborda diferente, porque o que a gente quer mostrar aqui no podcast, na verdade,
é como a ciência ela cabe na prática de todo mundo. E como se não é difícil você usar a ciência na sua prática. Dá trabalho para começar, mas é igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, vai embora. Você faz aquilo sem ver. Você está lendo e está aplicando a ciência no dia a dia, sem fazer esforço. E a gente, com o podcast, a gente quer mostrar que, desde a pessoa com muita experiência, a pessoa que tem um pouco menos experiência, apesar que a pessoa que tem menos experiência que passou por aqui deve ter uns 15 anos de formado, como é que essas pessoas encaixam a ciência na sua vida? Como é que todas essas pessoas têm uma coisa em comum, que é, a preocupação e o comprometimento com os pacientes. Porque ser da área da saúde é ter comprometimento com o que a gente faz. É lógico, a gente quer ganhar dinheiro, que a gente quer ter uma qualidade de vida boa, mas a gente tem comprometimento. E isso é essencial, é ter empatia, é ter compaixão e é fazer o que é certo, tanto para o paciente quanto para a gente, usando o que a gente tem de melhor hoje, que é o conhecimento de qualidade. E assim, você está aqui porque você é uma profissional que tem qualidade, né? Além dos seus 3 milhões de seguidores no Instagram, que a gente sabe que tem. E você colocou até Tenho, no seu tenho currículo lá. nada, Está no tenho seu nada. currículo. Que isso? Não tenho nada. Eu sou quase que. Meu Instagram não vai sair de 104 tão cedo, já está 2 anos lá 104. Eu tenho uma. Eu sou da esquerda do Instagram. 104 milhões. E vai ficar aí. Isso também é uma boa, é um bom ensinamento para o ego. E entender também, né, que o movimento ele é tão amplo, né? Não é só Pilates, eu digo, é tão fácil a gente entrar dentro das caixas, né? Ai, tem Pilates disso, tem Pilates X, tem Pilates Y. Cara, hoje o paciente ele precisa ter atenção plena no que ele faz, gostar, né, do que ele faz. Eu falo para minha mãe, vai dançar, vai descobrir o prazer na vida através do movimento, né? Então, trazer essa neurogênese que vem, que é dada pelo movimento, né? Dessa exposição a diferentes tipos de movimento. Porque senão em cada um fica levantando só sua bandeira como se o que ele faz só isso funcionasse, né? Então, expor esse corpo ao movimento é muito importante. Exato. É Então, isso. ó, galera, é o seguinte, aproveitem esse episódio, assistam quantas vezes vocês quiserem de novo, que vale a pena, tá? Sigam a Érica B, o quê? Érica Érica KB de Bola Batista. K, é a Érica com K, Érica B. Batista, só que o Érica com K. isso. É, Sigam no Instagram, que vocês vão gostar bastante também. E, e sigam a nossa página Osteopatia Científica. E até a próxima. A gente vai fazer mais um episódio dessa temporada comentando o que aconteceu, tá? De todos os episódios, fazendo um resumão para vocês. Valeu, galera. Tamo junto. É Boa nóis. noite.